Olá meus amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. Eu me chamo Sudelan de Castro e vamos lá nós. Pois bem, vamos nesse vídeo falar sobre umas coisas interessantes hoje que está acontecendo. Claro, primeiro a gente vai falar sobre a nova avaliação dada pela XP e PESP em questão da avaliação do presidente Jair Messias Bolsonaro. E também a vinda dele aqui para o Nordeste e também a fala polêmica de Paulo Guedes. Bem, meus amigos, a XP Invest, que é do XP Investimentos, fez avaliação sobre a popularidade do presidente. Pois bem, meus amigos, na reportagem que saiu na Reuters, informando a avaliação da popularidade do presidente, pela XP Invest, XP Investimentos, a avaliação negativa do presidente, ele ficou 36%. E a positiva está oscilando lá em 34%. É um índice muito ruim se a gente for comparar a todos os ex-presidentes que já passaram por o Brasil. Claro, isso se agravou mais pela falta de governabilidade no Palácio. O Brasil anda um pouco meio sem direção. Falas polêmicas e atitudes mais polêmicas de seus ministros e principalmente aquela última frase, aquela última frase que Bolsonaro disse quando estava nos Estados Unidos na manifestação, chamar as pessoas de idiotas inúteis, imbecis e massa de manobra. Então isso pegou muito mal. Pois bem, meus amigos, a avaliação negativa do governo do presidente Jair Messias Bolsonaro subiu 5 pontos, bem alto em relação à última pesquisa anterior, que atingiu 36%, ficando pela primeira vez, numericamente, à frente da avaliação positiva, que oscilou 1 ponto para baixo e atingiu 34%, apontou a pesquisa XP e PESP nesta sexta-feira, meus amigos. Ou seja, ele vai bater o recorde do Michel Temer, que era até então o presidente mal avaliado, que tinha a pior popularidade no nosso país, E aí, segundo a pesquisa, a avaliação negativa do governo do Bolsonaro cresce desde fevereiro, quando estava em 17 pontos percentuais. Já a avaliação positiva tem recuado em fevereiro, que era de 40%, ou seja, caiu drasticamente. Então, de acordo com o levantamento, o segundo realizado dentro do mês de maio, o número de pessoas que consideram o governo regular caiu para 26%, na terceira semana antes de 31% na primeira semana, indicando uma migração desse grupo para o campo da avaliação negativa. Não responderam ou não sabia, avalia 4%, que é até um número bem pequeno se for comparado à avaliação dos demais presidentes que passaram antes de Bolsonaro, que até então essa avaliação que não sabia, na última pesquisa era de 3%. A pesquisa também apontou uma piora na expectativa da população para o restante do mandato do Bolsonaro. Aquela que espera o restante do governo, já ótimo ou bom, caiu para 47% e antes era 51%. E a galera que achava que era ruim subiu para 31%, que antes era 27%. Manteve-se estável 17% daqueles que esperam o restante do governo seja regular, mas é 17%, um número muito baixo. Então, a margem de erro levantado pela XP e PESP é de 3,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e foram feitas entrevistas de 1.000 pessoas por telefone nos dias de 20 a 21 de maio. A pesquisa foi realizada pela XP Investimentos em parceria com o Instituto de Pesquisas Sociais, Política e Econômica, o IPESP. Então, meus amigos, esse aqui é um órgão de trabalho com questões de investimento e para isso ela faz pesquisa para ter uma noção exata de tudo que está ocorrendo, até para dar uma segurança aos seus investidores. Então, o governo de Bolsonaro está sendo, de novo, dentro do mês de maio, mal avaliado pela segunda vez. E para finalizar, a pesquisa da XP Investimento em parceria com o IPESP, 57% disseram que os protestos do dia 15 tiveram uma relevância de importância considerada, enquanto 38% achavam que não teve essa relevância, Mas 86% dos entrevistados dizem que provavelmente os protestos irão voltar. Então até nisso a XP se preocupou. Então, meus amigos, em meio de toda essa confusão, dessa baixa popularidade, Bolsonaro ele vai ao Nordeste
inaugurar umas obras na qual ainda era pendentes da gestão de Michel Temer. Mas tentando recuperar, talvez ele foi mal assessorado. Porque assim, não tem como uma pessoa que tem baixa popularidade estar presente numa região na qual ele não teve nem votação que pudesse dar a ele a vitória das eleições. Quanto mais em seu governo um pouco atrapalhado e essa popularidade que ele tinha na região sudeste, centro-oeste e sul caiu, desesperadamente ele vem para o Nordeste querer agradar, sendo que há uma resistência em questão à pessoa Bolsonaro. Então, em meio à crise de popularidade, em 10 dias após uma multidão tomar as ruas de várias cidades do país, contra cortes da educação, o presidente Jair Bolsonaro realiza uma visita ao Nordeste, né? Precisamente em Petrolina, né? Recife e Petrolina, na capital e numa das cidades mais importantes de Pernambuco, né? Então, na capital encontrará todos os governadores nordestinos. Isso lá é uma reunião que ele vai ter em todos os governadores. E vai falar sobre investimentos que poderão ter, né, que foram investidos na Sudene, que serão investidos, e também no Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, né? Bom, meus amigos, essa questão dele ir lá é porque ele foram entregar umas casas do projeto Minha Casa Minha Vida, né? Esse programa social que é muito presente da gestão do PT. E o Bolsonaro, talvez de forma desesperada, ele busca realmente tentar ser apoiado, amado, querido, né, pela população brasileira, na qual sua popularidade vem diminuindo a cada mês. Bolsonaro já não é uma pessoa tão bem avaliada como foi no início do ano. Seu governo sem amparo do Congresso e cada vez mais causando crise, sem colocar para tocar os projetos e nem tampouco consolidando os que já existiam, faz com que ele perca esse espaço. E aí, para que a Bolsonaro possa se sentir seguro, ele vem na região do Nordeste tentar cativar. Eu acho que é o seguinte, em tudo aquilo que foi falado em pré-campanhas, campanha e depois da campanha, que não lembra do vídeo que ele falou naquela reportagem lá no SBT, que os governadores do Nordeste que quisessem alguma coisa fosse pedir a seu presidente que estava em Curitiba, se referindo ao Lula que estava preso, pegou muito mal. Então, ou seja, aqui no Nordeste, bom, ele pode vir, é o presidente, ninguém aqui vai, digamos, impedir dele não, mesmo com as hashtags Nordeste cancela Bolsonaro, como a outra hashtag que apareceu, o Nordeste com Bolsonaro, mas eu acho que esse Nordeste com Bolsonaro é mais feito por apoiadores dele na região sul, sudeste, centro-oeste. Pode ser que tenha participação de algumas pessoas aqui no Nordeste que votaram nele. Porém, pessoal, é algo agravante, é algo preocupante. O presidente tem uma avaliação negativa de 36%, superior 2 pontos percentuais à sua aprovação positiva, que é de 34%. E não é vindo para a região do Nordeste que ele vai conseguir melhorar essa imagem dele. Porque agora, no momento, o Brasil todo está precisando dele fazer uma ação positiva que possa realmente fazer o Brasil sair nessa estagnação econômica e aí, quem sabe, ele começar a ser considerado como um bom presidente. E em virtude de tudo isso, sobre essa impopularidade de Bolsonaro e as reformas não sendo tocadas, Paulo Guedes disse, ele falou que se dentro do Congresso não aprovar a reforma da Previdência na qual ele tinha encaminhado, se for uma semi-reforma ou uma reforma desidratada ou uma outra reforma, ele vai renunciar e diz que vai morar fora do país. Olha, isso é o tipo de pessoas egoístas, porque a gente sabe que Paulo Guedes, ele teve seus estudos lá fora, realmente, né, em Harvard, nos Estados Unidos. Ele morou muito tempo nos Estados Unidos. Então, o fato dele vir para o Brasil é porque houve sim um convite para uma agenda de ser ministro da Economia. E ele, quando ele chantageia, dizendo que eu quero que minha reforma seja aprovada do jeito que ela foi mandada, senão eu saio, isso não quer dizer nada não abala, porque igual o Paulo Guedes, só que tem economistas neoliberais aí, ó, disponível na geladeira, nas prateleiras. Então é o seguinte, o que falta realmente é que a reforma da Previdência ela tem que ser pautada conforme aquilo que realmente o povo busca. É necessário sim, mas tem pontos que não seria tão cruciais para a reforma. Daí, quando ela vai para a Câmara, existe essa negociação porque
dos 513 deputados que tem lá, eles foram votados, né? Eu acho que é 513 mesmo. É mais ou menos isso. Eu sei que ele precisa de 308 votos, isso aí eu sei. Mas essa quantidade de deputados que tem lá, ele precisa negociar com eles. Ele precisa ter um diálogo e apontar o que é que pode ser melhorado. E não o governo, como com a figura Bolsonaro e com Paulo Guedes e Onyx Lorenzoni, empurrar a goela abaixo. Não vai funcionar. Dizem que lá dentro do Congresso, Bolsonaro não tem nem 57 votos garantidos, meus amigos. Nem 57. Ou seja, talvez não seja nem o número realmente de deputados que tem no partido dele, PSL, que é outro que só vive em briga, uma discussão. Por último, o líder, o delegado Valdir, do PSL, chamou Bahia de lixo porque era governado pelo PT. Diga que esses rapazes querem uma conversa boa, querem respeito para que essa reforma da Previdência seja aprovada. O Congresso perdeu ontem novamente. Aprovaram lá a redução dos ministérios, beleza? Mas com aquela criação dos 2 ministérios posteriores, que vão ser criados, e mais a retirada do COAF na mão do Sérgio Moro, para o ministro da Economia, lá para o Ministério da Economia. E não vai pensar que o Senado vai reverter a situação da Câmara, que provavelmente isso irá acontecer lá dentro, viu? Então, ou seja, não vejo nenhum temor do Paulo Guedes. Ah, a reforma já ser aprovada, eu vou me embora? Cara, e assim, falando sincero mesmo, você tinha a pretensão de passar muito tempo no Brasil? Você só estava aqui por quê? Porque tinha essa agenda, né, da eleição e da vitória de Bolsonaro, e você permanecer como super-ministro da economia. Mas necessariamente, pessoas assim como você, aqui no Brasil tem várias, que quando a situação fica feia, pega o beco e vai morar em outro país. E nós, os brasileiros comuns, é que ficamos aqui lutando para defender esse país. Quando o Collor foi impeachmentado, o Collor era rico, não sofreu nada, mas a população todinha por trás vinha sofrendo. O impeachment da Dilma, para quem era rico, foi beleza. Teve seus abalos, mas não foi tanto. Mas para as classes mais humildes, aqueles trabalhadores da própria classe média, sentiram impacto, meu amigo. Entendeu? Esse é o mal de quem é rico aqui nesse país, que está envolvido com o governo. Deu ruim, arma as malas e vai embora, não é? Bom, pessoal, no mais esse vídeo era só isso. Queria falar sobre esses 3 pontos, né? A má avaliação do presidente Bolsonaro, ele aqui presente no Nordeste para tentar melhorar a sua imagem, e Paulo Guedes com sua fala polêmica que se não reformar, se não aprovar a minha reforma da Previdência, eu vou embora. Parece coisa de criança, né? De menino mimado, né? Que se o pai e a mãe não der o que ele quer, começa a espernear a chorar, né? Pois é, esse governo mostra a imaturidade que tem com pessoas que estão lá, né? Não mais, galera, valeu, até a próxima.